Pessoal, vamos lá então, boa noite mais uma vez. A gente estava falando aí de noções de eletricidade, tá? É, tem mais coisa para falar, inclusive depois a gente vai ver com a coordenação se a gente consegue dar mais umas aulas aí, mesmo que for remoto, a título aí de compartilhar conhecimento, né, com vocês. Eu parei na unidade da corrente elétrica, tá? Eu cheguei a ler aí ou não? Deixa eu disponibilizar, peraí. Acho que agora vai dar certo. Peraí, só um minutinho. Agora vocês conseguem visualizar aí, né? Opa, agora ficou bom. Opa, então vamos lá, Tá gente. gravando também. Isso, tá gravando também. Desculpa mais uma vez aí, que foi essa questão técnica aqui, pega a gente de surpresa, tá? Então eu falei aqui qual é a unidade da corrente elétrica, simbolizado pela letra A, o ampere, né? Ampere, que o pessoal conhece aí, é a unidade que mede a intensidade da grandeza física da corrente elétrica. Como corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons em um condutor. Ampere, né, ampere nos ajuda a compreender a quantidade de carga e movimento em relação a uma unidade. Né? Por exemplo, a gente vê falando 2 ampere, 3 ampere, né? Então, 5 ampere. Então, a gente tem como base essa que é a unidade da corrente elétrica. Tá? O que é corrente contínua e alternada. Depois nós vamos ver isso também junto com o multímetro, tá? Nós vamos fazer lá na sala o que a gente pode fazer com corrente contínua, alternada, tá bom? Em sua maioria, os multímetros digitais são separados para medir grandezas em correntes contínuas, DC ou CC, cujo símbolo é um traço reto, contínuo e outro paralelo e tracejado. E em corrente alternada, AC ou CA, cujo símbolo é um tio. Tio mesmo, desse jeito aí, tá? Diferença básica entre as correntes elétricas e contínua e alternada é que enquanto a corrente contínua, os elétrons movem-se em um único sentido, e a corrente alternada possui elétrons que variam a sua direção constante. Então, depois a gente vai ver, eu coloquei um desenho aqui, tá, do multímetro, ó. Tem a escala de tensão contínua, que é o V, né, tem o desenho do multímetro, a escala de resistência, que é esse símbolo, escala de continuidade, que tem no multímetro também, escala corrente e alternada, acho que eu já falei aqui, né? Escala de tensão, que é alternada, que é o Vzinho. Então, esse aqui como exemplo é um multímetro, né? Para a gente depois ver na prática como que vai funcionar, tá? Tensão elétrica alternada. Na corrente contínua, o fluxo de elétrons dentro de um circuito elétrico ocorre apenas uma direção. Já na corrente alternada, há também um fluxo em sentido inverso, enquanto a carga alternada varia negativa e positiva, sendo utilizada em circuitos elétricos e linhas de transmissão de alta tensão. Tá? Isso aí é mais para a gente ficar por dentro de tensão elétrica alternada. Tá? Potencial elétrica, como podemos relacionar a potência elétrica e como podemos relacionar a potência como resistência. Potência elétrica é a medida da quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um elétrico, por um circuito elétrico, né? Aqui, por exemplo, a gente pode tirar como base também um conector de carga, né? A gente sabe que passa uma energia elétrica no conector de carga, né? Por exemplo, agora saiu os novos iPhones, o carregador, né? Aquela base de carregar, tem até de 20 watts. Então, é um carregador turbo, né? Vamos dizer assim, carrega rápido. Pode ser calculado por meio de grandezas como tensão, corrente e resistência elétrica. Em sua unidade medida é o watt. Watts, né? Que o pessoal fala. Potência elétrica é definida como rapidez com o trabalho que seja realizado. Já a resistência elétrica, R, né? É a capacidade de um condutor se opor dificuldade da passagem de corrente elétrica. Isso é conseguido através de resistores que transformam energia elétrica em energia térmica. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui.
Acho que eu não coloquei, rapaz. Mas depois eu vou mandar, compartilhar com você no grupo o sistema elétrico, do circuito elétrico da placa. Vocês vão ver onde tem resistor, onde tem tudo. Entendeu? Aí vocês vão tirar uma base. Como que é complicado. Depois vocês me falam, se for fácil, eu sou mole. Demais. Resistência é a fórmula. Resistência é uma das 3 grandezas fundamentais da eletricidade. As outras duas são tensão e corrente. A fórmula vai variar, né? Depois a gente vai ver isso aí na fórmula, porque não tem muito que acrescentar assim pra gente, não. Depois a gente vê a questão da fórmula aí. Circuito elétrico e quais elementos do circuito elétrico? Circuito elétrico é a ligação dos elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores. Então, aqui, já nesse slide, por exemplo, aqui, vocês vão encontrar todos essas nomenclaturas, vocês vão relacionar, quando eu compartilhar com vocês no grupo, o circuito elétrico da placa, vocês vão encontrar todas essas nomenclaturas bem definidas, entendeu? Inclusive, mais detalhada ainda. Só para você ter uma ideia, é repartido em 40 páginas, tá? 40 páginas. Ó, acenda a luz do próximo e não apaga a sua. Por que a gente foi meio rápido nessa noções de eletricidade aí, ó? Peraí que eu vou sair daqui agora. Porque é só uma noções, né, de eletricidade mesmo. Não tem muito que se aprofundar, não, tá? Então, vocês estão ouvindo aí? Eu tô. Tá? Isso depois a gente também tira mais dúvidas aí no decorrer aí. Eu queria passar para vocês aqui, eu acredito que ficou bastante dúvida sobre noções de eletricidade, né? Mas assim, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais aí depois, até no final do curso, se for o caso, quem for fazer reparo de placa e tal, tá? Mas aí depois vocês dão uma estudada e qualquer coisa vocês perguntam, tá bom? Alguma dúvida assim, sobre essa apresentação desse slide aí que nós fizemos até agora? Para mim aqui tá tranquilo. Tá beleza também. Então tá. Então vamos aproveitar o embalo já. Nós vamos falar de orçamento, né? Orçamento já é uma matéria que a gente precisa já ter um pouco mais de conhecimento, porque daqui a pouco você está fazendo serviço e não está sabendo, por exemplo, passar preço, né? Ou lucro, ou às vezes o prejuízo, né? Engloba tudo. Ordem de serviço, inclusive, cai dentro de orçamento, tá? Deixa eu ver se consigo compartilhar o slide aqui. A gente vai falando, vocês vão me perguntando aí se tiver alguma dúvida, tá? Vamos lá. Orçamento, né? A gente já coloca um ponto de... Gente, quando tiver dúvida, vai me perguntando aí, tá? Não tem problema, pode interromper. A gente já coloca uma atenção e foi por isso que eu falei, né? Que orçamento a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes a gente, em vez de ganhar, acaba perdendo dinheiro, né? Conhecendo o aparelho, diagnóstico e avaliação inicial, comunicação prévia ao cliente. O que seria o diagnóstico e avaliação inicial? O diagnóstico e avaliação inicial seria aquele primeiro momento que você pegar o aparelho na mão, né? Por exemplo, a pessoa chega para você e fala, ô, Hernando, tô com um aparelho aqui que não liga e tal. Provavelmente você já vai passar um diagnóstico inicial para ela aí, né? Por quê? Você já vai saber qual que é o aparelho, você vai fazer algumas perguntas para ela. Por exemplo, o que aconteceu com o seu aparelho, né? Caiu no chão, molhou, o que aconteceu? Pode falar, né? Não, é isso aí mesmo. Aí você já vai ouvir a pessoa, né? Nesse primeiro momento, você mais ouve do que fala. Ou seja, faz esse tipo, um checklist, pergunta a pessoa o que aconteceu, molhou, não molhou. A pessoa vai falar, caiu no chão. Então, peraí, você já vai se ligar que o defeito pode ser tela, né? Aí você vai catar o aparelho na mão, você vai fazer aquele diagnóstico, você vai fazer essa avaliação inicial, você vai saber qual que é o aparelho,
E você não precisa passar, por exemplo, o valor de imediato, porque às vezes você não, aí você vai ter que cotar o preço da tela, né? Por exemplo, se for tela, eu estou dizendo, mas às vezes você tem um pouco mais de agilidade, você começa já a saber de cabeça, dependendo de cada aparelho, óbvio. Apesar que é sempre bom cotar, viu, gente? E do que a gente já fazer, que às vezes tem alteração de preço, ainda mais agora, entendeu? Então, o diagnóstico seria de início, seria esse aí, essa avaliação inicial. Se for tela, você já passa. Ou, por exemplo, a pessoa fala para você, ah, meu aparelho não está carregando. Tem uma presunção aí de início, pelo menos, no diagnóstico inicial aí, numa avaliação inicial que seja conector de carga, certo? Então, o que a gente faz? Passa o preço da troca do conector de carga, tá? Qual que é o detalhe do diagnóstico e avaliação inicial? O grau de dificuldade do serviço, entendeu? Como que a gente vai passar o preço? Depende do grau de dificuldade do serviço, tá? Depois a gente vai ver mais para frente um slide aqui com grau de dificuldade de serviço, tá? A comunicação prévia ao cliente. O que é a comunicação prévia ao cliente? Na minha opinião, a gente deve passar para o cliente sempre previamente, né? Por que previamente? Porque nós vamos fazer um serviço, tem que ter autorização do cliente, né? E existe também a transparência. A gente tem que ser transparente. Por exemplo, no nosso exemplo aí, é conector de carga? O cliente está lá, né? Se o cliente estiver presente, você vai falar presencialmente. Oi. Caso contrário, o que você vai fazer? Vai ligar, né? Você vai ter a ordem de serviço, relatou lá, tudo certinho, e comunica o cliente. Por exemplo, fulano, você vai gastar R$ 150 para trocar o conector de carga. O defeito é esse, a gente já fez a avaliação inicial aqui e constatou que o defeito é esse. O senhor autoriza? Autorizo. Ah, não autorizo? Devolve o aparelho. Então, essa é a comunicação do cliente. Por que nós devemos fazer essa comunicação do cliente? Suponhamos que você já detectou o problema, é conector de carga, você foi lá para adiantar, fez o conector de carga, mas não avisou o cliente. E aí? O cara vai falar, não pedi para você fazer, eu pedi para você passar orçamento só. Quer dizer, você já deixou o aparelho pronto, você já teve o trabalho, dependendo do tipo de grau de dificuldade, aí você já comprou a peça, você foi buscar e teve tua mão de obra. Quer dizer, uns 6 itens aí perdidos. Fora a questão financeira. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter essa comunicação com o cliente aí. Certo? Dúvidas? Ô, Anderson. Oi. Anderson. Pois não. Vou falar, no orçamento, todos os seus orçamentos que você faz, todos eles são sem compromisso? Ou também, tipo assim, você precisa de um orçamento num um iPhone caro aí, você tem que abrir ele inteirinho. Aí depois você abre ele inteirinho, dá um trabalho do caramba, e o cara fala, não vou mexer. Boa pergunta. Já vamos responder aqui, ó. Tem um slide que eu montei aqui que fala justamente sobre isso aí. Se o orçamento pode ser gratuito ou cobrado, né? No caso. Deixa eu ver se já é o próximo slide aqui. Já é o próximo, Xará, ó. Então já vamos responder. O orçamento pode ser gratuito ou cobrado? O Anderson já deu um exemplo para a gente. O que vocês acham no ponto de vista de vocês? Bom, eu tiro por mim. Eu na construção civil, eu já fiz orçamento, perdi tempo, às vezes até meio-dia de serviço. Aí a pessoa foi e contratou outro, em cima do meu orçamento. Entendeu? Então ele usou tudo que eu passei, material e tudo, e usou com outra pessoa. Então eu achei injusto. Eu acho que cobrado não seria, não vou dizer um pressão alto, mas se fosse cobrado seria justo, sim. Certo, seu velho, entendi. Hernando, Davi. Ô, Anderson, eu acho que assim, que se for um aparelho que nem, por exemplo, um iPhone da vida aí, que vai te dar um trabalho danado para você tentar achar o problema, e a pessoa não aprovar, acho que poderia sim cobrar um valor, né, um valor fictício aí pelo seu trabalho de estar diagnosticando aí o problema. Embora a pessoa não vai querer fazer o serviço, mas eu acho que
deveria sim pagar pelo orçamento. Se for algo muito complicado, que você tem que estudar ali para achar. Com certeza. Muito bem, né? Eu acho assim, igual eu falei, eu acho que, tipo assim, tudo que envolve desmontar muito para depois montar e você perder tempo, se é a olho nu, assim, coisa rápida, igual a tela tá na cara, que é a tela, aí, tipo, o orçamento tá ali na tua cara, você não vai perder muito tempo. Mas o que tirou o tempo teu, aí eu acho que o cara tem uma taxa. Não fala nem orçamento, né? Tem que dar uma taxa de seguro. É mais ou menos por aí. Luiz Augusto, Fred, Frederico, Samuel, Tiago, o que vocês acham? Ô, professor, Pois eu não. acho que se colocar na ordem de serviço e o cliente assinar que nem colocar, falar para ele que se a gente abrir o celular, ele deve pagar alguma taxa, porque se a gente quebrar a tela, alguma coisa, a gente vai ter que substituir, tirar do nosso bolso. Então, colocando na ordem de serviço o cliente assinando, ele é obrigado a pagar. Muito Eu bem. concordo também. Ô Anderson, Pois não. eu tenho esse J5 aqui, e uma vez eu levei ele para fazer um serviço que ele parou de funcionar. Isso faz um ano, mais ou menos. Aí até a moça me atendeu lá na assistência, ela falou assim, ó, se você aprovar o orçamento, a gente faz o serviço, vai ficar em R$ 150. Agora, se você não aprovar, o orçamento é R$ 50 o orçamento, por ter feito o orçamento para você. Sim, Ela vai passou isso mexer, para já mim. cobrou para mexer. É, Certo. O Fred, Luiz Augusto, o que vocês acham? Eu acho que deveria ser cobrado sim, por causa que você perde tempo procurando, né, o defeito do aparelho. Certo. Mas, ó, eu também penso desse jeito, eu trabalho desse jeito, tá? É que assim, foi igual, acho que foi o Anderson falou aí, né? Sou ele também. Vai depender muito do aparelho, né? Vamos ser sinceros. Por exemplo, se for o Moto G1, né? Moto G2, até o Moto G3, alguma coisa assim, se você cobrar para fazer o orçamento, dificilmente vai ser aprovado, né? Por quê? O cliente vai pagar o orçamento, tudo bem que seja um valor simbólico, e mais o serviço. Às vezes, o aparelho não vai valer isso. Se bem que é que nós já conversamos, que para nós não é interessante passar isso para o cliente, né? Não é nosso problema quanto que vale o aparelho. E sim informar que compensa fazer o reparo. Mas, financeiramente, o cara não vai fazer. Então, a gente vai ter que ficar ligado nesse sentido. De contrapartida, é a linha de raciocínio que o Anderson falou. E se for um iPhone X, for um 8 Plus, enfim, o que seja, o aparelho chegou desligado para você. Se for bateria, não tem problema. Se for bateria, você descobriu o defeito técnico. Você teve as suas horas técnicas ali, teve um conhecimento técnico. Você entendeu? Você pode cobrar, sim, antes de mexer no aparelho. Eu cobro R$ 50 de mão de obra aqui para mexer no teu aparelho e para te passar um orçamento preciso. Beleza? Não tem problema. Só que isso serve para qualquer tipo de aparelho, na verdade, né? Mas qual que é a lógica, qual que é o X da questão? Nós precisamos avisar primeiro o cliente, entendeu? Deixar o cliente ciente, né? Olha, é o seguinte, seu Hélio, o senhor vai deixar o iPhone aqui para me mexer? Vou deixar para você me passar o orçamento. Só que vai ter um gasto de R$ 50 inicial para eu mexer nesse aparelho. E aí, posteriormente, eu vou passar o orçamento correto para o senhor, mais esses R$ 50 que é de início para eu mexer na minha mão de obra. O senhor aceita? Tá tudo certo? Põe na ordem de serviço. Aceitou? Assinou? Traz para a bancada, inicia o trabalho. Não aceitou? Devolve o aparelho, ponto final, espera chegar outro. Entendeu? O que nós não podemos fazer é o seguinte, cobrar posteriormente quando o aparelho estiver na bancada. Aí o cliente não vai gostar muito. Ele fala, você não me avisou? Concorda? É onde muitas pessoas pecam nesse sentido. Entendeu? Então, aí eles não conseguem ter êxito porque não cobra antes. Por quê? Se você combinar antes, não é caro. Se a pessoa autorizou, colocou na ordem de serviço, acabou. Você vai passar para ele depois só o defeito que é real. Beleza? Correto.
Então, Uma isso forma de- Assim, ó, eu adotei uma maneira assim, no meu trabalho, na construção civil, a pessoa me chama para fazer um orçamento, vou, sem compromisso, já falo logo. Mas a questão do aparelho é um pouquinho, eu acho que meio diferente, né? Eu não posso cobrar na minha profissão agora, atual, mas, eu deveria, mas na parte do aparelho, o que eu pensaria, no meu ponto de vista, é até a minha ideia fazer isso futuramente, Deus quiser. Eu não vou cobrar, desde que você arruma o aparelho aqui na loja. Claro que eu não vou falar isso para o cliente de uma maneira difícil. Eu vou sim, ficar, né? Eu vou deixar ele ciente de uma maneira suave, para não assustar ele não ir para outra loja, arrumar, mas deixar ele ciente o seguinte, olha, teu aparelho é assim, 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 é difícil, né, tal, tentar de uma maneira melhor possível orientar ele, falar assim, ó, se você, vou te fazer o orçamento, não vou te cobrar nada, não cobro. Se acaso você finalizar, confirmar o conserto, depois do orçamento, sem problema nenhum, não cobra o orçamento. Mas se você, por via da dúvida, não querer mais, ó, eu abri o aparelho, eu fiz isso, ou descobri o que está acontecendo, tá? Aí eu vou ter que fechá-lo de novo, porque você falou assim, não, eu não vou arrumar agora, tá muito caro, tá? Então eu vou ter que fechar de novo, te entregar o aparelho. Eu vou ter o trabalho de mão de obra, tudo, esses cuidados tudo aí, meu tempo e tudo, mas você vai sair ainda por cima sabendo do que está acontecendo. Quer dizer, eu passei uma informação valiosa, claro que eu acho que é valiosa para ela, e além disso tive o meu tempo perdido. Então é justo que eu cobre pelo aquele, né, eu trabalho. acho Eu justo acho assim, também, dessa forma eu acho assim. tá? Eu acho justo também. Ó, depois a gente vai ver que eu deixei até no... Oi? Também eu penso assim também. Depois que você estiver conhecendo os aparelhos, só de chegar na tua mão, você sabe mais ou menos quanto está valendo aquele aparelho. Então, criar uma tabela, tipo assim, um aparelho que custa de 800 a 1.000, a prestação de serviço, meu orçamento é X. Passou de 1.000, é Y. Passou de 2.000, aí a negociar ainda, né? Criar uma É. tabela de preço. Abaixo de 500 com celular, se você jogar um orçamento, o cara te dá o celular de presente. Sim. Fica com ele, né? Não volta nem buscar. É que às vezes é injusto, né? Você trabalha no aparelho, você passa o orçamento para a pessoa fala, não quero fazer. Então, Aí a pessoa tá em busca, não está em busca de mão de obra qualificada, está em busca de preço. Aí ela leva para o outro técnico e fala, o cara ficou com meu telefone, não resolveu, ele falou que o defeito era tal. O outro técnico, o que ele vai fazer? Na hora ele vai nossa, bater naquele defeito, já passou a bola para ele. né? E aí, às vezes, o teu tempo fica perdido. Por isso que é interessante a gente combinar antes de pegar o aparelho, né? Isso. Tá? Vocês querem que acabando, você quer que crie outra aula aqui pra gente continuar depois? Porque tem bastante coisa para falar. Ou marca para semana que vem? Bom, para mim, vocês, o pessoal é que sabe. Tudo bem. Ou tenta ver outro dia aí que todo mundo puder, a gente conversa com a coordenação. O que vocês acham? Isso, pode ser. Eu Por acho mim, que eu não seria, posso sair na rua. A eu acho que coordenação. Então eu passo para a coordenação, depois ele vê um dia que todo mundo fica melhor, pode ser? Pode Pra ser. mim, beleza. Beleza, aí a gente para mim fechou. fala mais de orçamento, mas vamos continuar aqui então, ó. Porque se desligar o Zoom, eu peço desculpa mais uma vez e a gente prossegue na outra aula, tá? Tá bom. Então aqui, ó, dentro do orçamento, então a gente já falou que o orçamento pode ser cobrado, depende, né? Já citamos alguns exemplos. E o orçamento pode ser adulterado? Maior ou menor valor? Por exemplo, o seu Hélio me entregou um aparelho para trocar a tela, eu passei R$ 300. Eu posso cobrar mais ou cobrar a menos dele? Menor valor, vamos dizer assim, né? Então, a menos você até poderia, mas a mais não. Por que você acha Eu que a acho. mais não? Porque você combinou um valor para ele. Aí, se tiver que adicionar mais alguma coisa, aí tem que conversar com ele para ver se ele aprova essa diferença de valor. Sim. Tudo bem. Eu acho, na minha opinião, que eu estou falando em base do meu serviço, que eu já faço. Eu já passei por isso. Falar um X tal, chega lá, eu topar com um negócio diferente. Nossa, agora. Então, ir lá alterar o preço, eu tive problema. Talvez quase perdi o cliente. Sim. Então, eu acho que você tem que ser firme no que você vai falar. Como ser um conhecedor. A gente está estudando para isso.
para ter certeza, né, ser firme no que vai falar. Então, ó, você tem que passar para o cliente uma credibilidade, que você entende é profissional mesmo, você não é, sabe, picareta não. Tá? Então, você tem que falar X, ponto final. Em cima daquilo lá, fazer. Se você tiver algum probleminha, problema é teu. Tenha certeza que você vai falar. Você tem que fazer, senão você acaba com o seu cliente, né? Tem que ser coerente e firme no que passar, né? Eu acho que sim. Certo. Anderson, Samuel, Thiago, Luiz Augusto, Davi e Frederico. Eu acho que não tem que ser adulterado, não. Passou um preço, tem que ser aquele lá que você passou mesmo, né? Você tem que assumir, você deu orçamento, é a mesma coisa. Você põe uma coisa para vender, depois você chega na hora que quer vender por do preço, não tá certo. Você tem que manter a palavra que você deu no primeiro momento. Se você errou, assume o teu erro. Certo. Luiz, Agora, Thiago. se for uma coisa. Agora, se, tipo assim, o orçamento foi. Troca a tela. Ao abrir, você viu que tem outro item, é que negócio. Entra em contato, ó, não é só a tela. Tem mais uma pecinha aqui dentro que eu preciso trocar. E aí, o que você me fala? O cliente autorizou? Aí sim, aí o orçamento vai subir também, né? Logicamente. Sim. Então, qual que seria a nossa resposta lógica para o cliente? Toda vez que a gente pegar um aparelho na mão para passar o orçamento, o que você vai fazer? Você vai passar um valor, né? Dependendo do tipo de serviço, igual se for troca de tela, você já vai passar um valor. Só que depende o aparelho, nós sabemos que existe 3 tipos de tela. Primeira linha, original China e a original nacional. Você vai passar para o cliente esses 3 tipos de tela. Beleza. O cliente falou para você, ó, quero que ponha uma primeira linha. Você passou o valor, primeira linha, tá feito o orçamento. Você trouxe o aparelho para a bancada, você abriu. Só que você chegou no fornecedor, por exemplo, e não tem a peça. Nesse caso, só vai ter original China. Só vai ter original nacional. Você vai ter que ligar para o teu cliente e explicar o que aconteceu. Falar, olha, é o seguinte, no orçamento que eu te passei, foi da peça determinada. Eu estou no fornecedor e não temos essa peça para te fazer. Só tem original China, só que vai acrescentar o valor de X. Pode ser? O cliente autorizando, beleza. O cliente não autorizando, aguarda chegar a peça. Essa é uma hipótese que pode ser aumentada para maior valor. Mas foi igual vocês falaram. Aí, bate na tecla o seguinte. Não pode ser aumentado. Por exemplo, eu passei original China e depois eu rasguei um flex aí, alguma coisa que seja. E por minha culpa. Eu vou querer aumentar o orçamento, sem ter necessidade, vamos dizer assim, entre aspas. O cliente, ele pode recusar a pagar, né? Porque não foi culpa dele. Você não pode alterar o orçamento sem, vamos dizer assim, sem uma coerência, né? E essa história aí que quebrou um flex, não funcionava, às vezes, se você quiser inventar, ele vai falar, mas tá funcionando. Quer dizer, já vai duvidar um pouco da tua credibilidade. Então, no mínimo, você tem que ser honesto. Tem que ter a ética do profissional aí, ó. Ou, por exemplo, se passou o valor da tela original China e você rasgou um flex, põe no teu bolso. Não cobra. Entendeu? Isso vai de cada um, óbvio, né? Mas assim, às vezes você acaba perdendo um orçamento por causa de R$20. Então aí a gente tem que tomar cuidado. O seu orçamento hoje? Hã? O seu orçamento hoje, você especifica o preço de mão de obra e o preço da peça? Ou você joga tua mão de obra dentro da peça e quem não fica sabendo que você cobrou a mão de obra junto? Não. Como é que você trabalha? Não, o meu orçamento, o cliente não precisa saber preço de peça, muito menos mão de obra, né? Ele vai me falar aí o defeito do aparelho, eu vou fazer o diagnóstico, vou passar o valor fechado para ele. Eu não sei se tem internet de vocês. A minha tá dando umas cortadas bravas. A internet não tá muito boa, não. Eu falei assim, que no meu orçamento, o cliente não precisa ficar sabendo dos detalhes, nem preço de peça, nem preço de mão de obra. Por exemplo, quanto que é para trocar a tela de um J7 Pro? R$400. Ponto final. Aí, só qual que é a nossa jogada que eu procuro fazer? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para o cliente o seguinte, caso aconteça alguma coisa, além do valor que eu te passei, a gente liga posteriormente para passar algum orçamento, se for para aumentar ou se for para diminuir, tiver alguma coisa além da tela, por exemplo, para trocar, a gente avisa antes de mexer. Aí o cliente fala ok. Então, quer dizer, aí eu tenho a possibilidade de abrir o aparelho mais tranquilo, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu consigo ter a liberdade de chegar no cliente e falar, olha,
aconteceu isso, 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 vai precisar aumentar teu orçamento para tanto. Tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, não tá bem, entendeu? Então, assim, a gente já adianta para o cliente, caso aconteça alguma coisa, a gente liga avisando o que que é. Aí sim, aumenta o valor. Certo? Outra coisa que eu te falar, tipo, você trocou uma tela, você depois, você tem algum sistema, um controle no computador, que tipo assim, ó, do cliente tal, eu troquei a tela, usei a tela A, tela B, tela C. E se der Sim, problema, eu vou, tipo assim, se saber, não, essa tela não fui eu, não. Tipo, o cara aparece há um tempo e já fez outro cambalacho, por exemplo. Pode acontecer, né? claro. Sabe como chama isso? Ordem de serviço. Um Certo? controle com todas as peças numeradas. Então. Ó, o que que eu faço? Eu faço uma ordem de serviço inicial, uma grosseira, que coloca os dados do cliente, o cadastro, tudo certinho do cliente, o aparelho, o jeito que o cliente relatar, o defeito que ele relatar, o que vai ser o serviço executado e observação e ele assina. Aí o que que a gente faz? Traz o aparelho para a bancada, faz o serviço e no fundo eu faço uma ordem de serviço específica do que foi feito. Entrego junto com a ordem de serviço primeira com ele. Por quê? Nessa ordem de serviço, eu especifico tudo que foi feito no aparelho. Ah, foi troca de tela? Foi troca de tela. O valor, a qualidade da peça, onde eu peguei, né? Isso interno, estou dizendo, onde que eu peguei. Qualidade da peça, quanto que eu paguei, o dia que eu comprei, entendeu? Fica tudo arquivado no meu sistema. E a via específica eu entrego para o cliente, que é a garantia dele 3 meses. Por que eu faço isso? Se um dia da manhã acontecer algum problema, se ele não tiver a notinha dele, eu tenho a minha especificada. Entendeu? Por exemplo, o que acontece muito? O pessoal coloca original, coloca a primeira linha e acontece de trincar, de dar mancha, eles voltam enchendo o saco falando que a peça está com defeito, só que está trincado. Né? E aí a garantia não cobre trinco. E a gente não consegue cobrir a garantia nesse sentido. Ou pior ainda, passou 3 meses depois da garantia de 3 meses, 5 meses passou, a pessoa vem, ó,